Olá, boa noite. E vamos aqui a mais uma live nessa segunda-feira. Uma live muito especial, assim como todas, né? Toda live para mim é muito especial. Mas não deixa de ser verdade. Eu sou Cibele Laurentino, escritora, poeta. E hoje vou conversar com Ana Daviana. Ainda não chegou aqui. Boa noite, Isa. Boa noite, Lídia. Nina. Que alegria! Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu vou conversar com a Ana Daviana, ela que é professora, historiadora, escritora, né? E está aí com uma pré-venda muito especial, né? Diego, muito bem-vindo. Então, Ana tá Ana tá aqui, ainda não entrou. Quem for amigo da Ana, fala pra ela que eu já tô online, por favor, me ajuda. Deixa eu ver aqui. Ainda não entrou a Ana, Fran, Stephanie, muito bem-vindas, que alegria. Então, falar de literatura, falar de um lançamento de uma obra de uma autora é algo que me deixa muito feliz. Stephanie, Nina, se você conhece Daviana, dá um oi pra ela, fala por favor que eu já estou online. Que ela já deveria estar aqui, está atrasada. Vamos falar hoje do seu livro de estreia, né? Essa Mundana Gente, né? Que tem uma capa riquíssima, né? Já vou logo adiantando aqui mostrar para vocês. Eu tô com um card de divulgação. João, por favor, avisa para Daviana que eu já estou online para que ela possa entrar, meu filho, por gentileza. João é uma pessoa muito querida, é meu filho, trabalha comigo e tem me dado uma força aí nesse trabalho de divulgação com autores e com obras de autores e autoras nacionais contemporâneas. Ai, obrigada, Nina de Belo Horizonte. Foi uma delícia conhecer você, viu? Ai, gente, que maravilha, né? A gente esteve aí em Belo Horizonte, no Rio e em São Paulo, levando literatura, compartilhando, interagindo com outras pessoas, com outros leitores, com outros escritores. E eu confesso que, nossa, como é bom saber que a gente não está só, né? Foi um prazer imenso, querida. Que trabalho lindo que você faz também, viu? Parabéns, parabéns mesmo. E é muito bom, né? Porque às vezes a gente... Vou voltar sim. Obrigada, Glauci. Livros da Deb. Que maravilha, gente. Vamos aqui aguardando nossa escritora, né, que está aí estreando na literatura com essa obra linda, né, que está aí com a capa maravilhosa, né? Aninha. Todos ansiosos por essa Mundana Gente. E que trabalho maravilhoso que a Daviana vem fazendo. Eu acho que já há mais de um ano, né? É uma verdadeira aula pra gente. Olha, a Daviana chegou. Que é trazer essa antecipação, né? Essa ansiedade que tá em todo mundo de conhecer essa Mundana Gente. Deixa eu já chamar a autora aqui. Boa noite, querida. Deixa eu chamar você aqui. Sim. Ai, que bom conhecer tantas pessoas. Aí a Daviana chegou. Gente, cadê eu? Boa noite. Cadê? Toca na Ah, tela. tá. Boa noite, gente. Eu, Cibele, não estava aparecendo você ao vivo e eu te mandando mensagem no WhatsApp. Cibele, estou aqui aguardando. Tranquilo, mas estamos aqui, deu tudo certo. Mas eu não estou te vendo, Cibele. Ah, não acredito. Sim. Nossa, o Instagram tem feito isso, eu não sei por quê, qual a razão. Né? Eu nem tô tão feia assim, né, gente? A Daviana não está me vendo. Vocês estão vendo, gente? Quem está entrando aí? Tá vendo as duas. Isso tem acontecido muito no Instagram, eu já até fiz uma reclamação, mas ainda continua acontecendo. Bem, Então você vamos, tá, né?
você está no celular, né, Daviana? Se lhe incomodar o Tô. fato de não estar me vendo, então eu sugiro você ligar no computador e você vai me vendo por lá. Mas deixe sem som o computador só para você Então, ver a cara. isso. É, Pronto. foi o que eu fiz na última live. Mas eu já falei um pouquinho aqui de você, né? Já falei de você, Então, escritora, vamos. Você tá no escritora. celular. Pronto. Desculpa, pronto. Tirou, Tô olhando aqui, agora dá certo. tirou o som lá? Tirei o som. Só... Perfeito. Você tá linda, Sibeli, tô te vendo agora. Ó, coloquei até vermelho em homenagem a essa mundana gente, viu? Eu vim colorida também. Sim. Mas, Ana, eu apresentei aqui você para as pessoas, para alguém que porventura não conheça você, mas, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Fica à vontade. Muito bem-vinda. Obrigada, Sibeli. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Primeiro dizer que é uma satisfação essa oportunidade de estar aqui pela mediação aí de Sibeli Laurentino, que é uma escritora que eu já conheço tem um tempo, minha conterrânea aqui, paraibana, né? E a gente se encontrou nesse percurso e agora a gente não se larga mais, porque temos em comum esse desejo de contribuir com esse movimento revolucionário que é o da escrita de mulheres, né? Da literatura contemporânea feita por mulheres. Então, estou muito feliz, muito grata e ainda mais especial porque lançando agora na live a pré-venda do meu livro, da minha estreia na literatura, né? Com essa mundana gente. Então, muito obrigada. E já pegando a deixa que você perguntou, né, para me apresentar, eu sou Ana Daviana, sou paraibana, cresci no interior da Paraíba, no Agreste, numa cidade chamada Bom, mas moro em João Pessoa, na capital, há mais de 10 anos. E é dessa vivência minha do interior paraibano que eu começo a me indagar e a pensar e a refletir questões que depois vão se tornar escritas, se tornar ficção, se tornar narrativa, né? E essas vivências interioranas, elas são o principal objeto que eu trago para a minha escrita nesse livro Essa Mundana Gente. Eu fiz graduação em História, sou historiadora de formação, professora de História, já também há mais de 10 anos. Trabalho na rede estadual aqui da Paraíba, né, em João Pessoa. E com o livro, com a literatura, com esse primeiro livro, eu busquei unir elementos do meu ofício de historiadora e conceitos que são centrais para o ofício de historiadora com as vivências que eu já carregava, né, a experiência ali da vivência no interior. Então, conceitos como memória, identidade, cultura oral, né, oralidade, pertencimento, então, são conceitos muito estudados nas ciências humanas de modo geral, mas em história especialmente, e eu busquei trazer, né, para a obra Essa Mundana Gente. Que maravilha, Daviana. E conta pra gente uma curiosidade de todo leitor, é saber como foi que surgiu a literatura na tua vida, né? Se você sempre escreveu. Essa pergunta é uma pergunta que, assim, que passa por a gente nesse lugar de leitor, de querer entender como é que foi esse seu processo. Eu sempre fui leitora, acho que sempre fui leitora, assim, desde que aprendi a ler, que eu gosto de ler, eu gosto da literatura, a literatura me acompanha há muito tempo, assim, né, desde criança. Não cresci numa casa rodeada de livros, mas muito influenciada pela escola, né, pela escola pública, né, acho que é importante dizer, né, na escola pública também tem literatura, também tem quem leia, e na biblioteca da escola era um refúgio muito, muito bom para pegar livros emprestados, conhecer autores, naquela época, autores clássicos, né, que era o que mais aparecia na biblioteca da escola, e eu fui construindo ali a minha memória, a minha identidade literária ali enquanto leitora já criança, né? Tive blog na adolescência com outros colegas, escrevia nas redes sociais, assim, às vezes o que a gente pode pensar hoje como crônicas, ou alguns ensaios críticos. Na época de política, adorava fazer algumas críticas aí a A ou a B, e depois entrava naquelas confusões de redes sociais. Mas aquilo já era essa coisa da escrita me chamando, eu tinha necessidade de escrever. E depois eu vou entendendo isso como a escrita em si, né?
Mas profissionalmente, para me assumir escritora, para pensar num projeto de livro de ficção, veio na pandemia, quando eu tive mais tempo em casa, né, trancada, aí a literatura foi um refúgio naquele momento, fundamental para mim, tanto enquanto leitora, mas veio muito forte o desejo, que já era um desejo antigo de criança, o desejo de escrever ficção, porque eu escrevo, né, na história, né, historiadora, eu tenho capítulos em obras publicadas academicamente, mas o meu desejo é escrever ficção. E aí, na pandemia, isso veio muito forte, e eu comecei a tocar esse projeto, fazer cursos de escrita, alguns cursos gratuitos que eu fui achando. E nesse percurso achei a Vanessa Passos, me inscrevi no curso 321 Escreva, e sou aluna dela até hoje, depois entrei em outros cursos, né? Eu sou mentoranda dela. E foi fundamental, assim, ter esse acompanhamento profissional. Então, em 2021, mais precisamente, foi quando eu comecei o projeto da escrita de Essa Mundana Gente. E foram mais ou menos 1 ano e 8 meses de escrita, e depois ainda alguns meses de revisão, de preparação com a editora Dani Costa Russo. Então, foi um processo que, de 2021 para cá, ele é um processo mais consciente, né, para o livro. Mas as histórias já rondavam minha cabeça, né, como eu digo, há muito tempo. É interessante, né, como a pandemia trouxe à tona tanta arte, né, em tantas pessoas. Eu vejo da seguinte forma, que como essa escrita já esteve te atravessando, esses temas que você trouxe para Essa Mundana Gente, né, que daqui a pouco você vai compartilhar com a gente, eram temas que já vinham sob sua observação, sobre sua vivência, né? E eu acredito que a gente acaba aqui compartilhando isso nas relações, no dia a dia, né? E quando chega a pandemia, a gente perde esse contato com essas relações, né? Eu acredito que tenha sido uma das causas que tantas pessoas se viu nesse lugar de escritor e se descobriu assim. Porque perdeu esse contato e só teve uma forma de transbordar isso, né? Ou talvez encontrou nesta forma um jeito de transbordar esse sentimento, de escrever todo esse atravessamento, seja em dor, seja em alegria, seja em fantasia, mas trazer isso para o papel. E eu acho isso maravilhoso. Daviana, conta pra gente como é que foi a escolha desses contos, desses temas. Por que essa temática te atravessa tanto? Quais foram tuas vivências com essa mundana gente? Cibele, antes, deixa só eu falar que, enquanto você falava da pandemia, do contexto da pandemia, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e até a minha escrita, até esse livro, é sobre gente, é sobre cotidianos, é sobre festa, é sobre celebração. Então, agora, eu estou tendo esse insight agora, essa demanda da pandemia de estar presa em casa, né? Trancafiada e com o horror que foi aquele episódio da nossa história, né, da história da humanidade, e especialmente brasileira também, as nossas particularidades, mas assim, a minha demanda de escrever sobre gente, então, trancada em casa, eu estava escrevendo sobre o São João, por exemplo, um conto sobre o São João. Trancada em casa, eu estava escrevendo sobre uma festa de padroeiro, que eu não estava indo pela pandemia. Trancada em casa, eu estava escrevendo sobre encontros, sobre celebrações, sobre gente, né? E aí o livro é Essa Mundana Gente. Então, eu acho que faz muito sentido pensar também nesse reflexo da pandemia para a minha própria escrita. E respondendo a sua pergunta sobre os contos, eu tinha algumas histórias, elas já rondavam a minha cabeça há muito tempo, né? Acho que a gente até participou juntas do Conversa com Escritores, e eu lembro que eu falei que o tema de velório, de finados, é um tema que me gera inquietação há muito tempo, desde criança, frequentadora de velórios, assim, porque no interior, a cultura do interior, a gente um rito muito importante, né? A última homenagem para uma pessoa que se foi, e eu cresci nesse universo e eu via muita beleza nesse rito, e desde cedo eu queria escrever sobre isso. Eu pensava, um dia eu vou escrever uma história sobre isso. Então, se eu tivesse que dizer qual foi a primeira história que me veio para pensar o projeto do livro, foi pensar um velório. Um velório, mas numa perspectiva não triste, uma perspectiva de celebrar a vida daquele sujeito, aquela pessoa que foi, mas ela deixa ali um legado, ela deixa uma história que vai ser lembrada e, enfim, que vai virar memória também. Então,
acho que o primeiro livro, o primeiro conto que eu escrevi foi sobre o Dia de Finados. E depois escrevi um também sobre o velório de uma pessoa importante na cidade, né? Jatobá, na cidade fictícia da minha obra. Mas aí eu fiz um projeto para pensar quais pontos eu iria escrever a partir desse fio condutor. E o fio condutor, para mim, veio nessa perspectiva de pensar os ritos e as tradições, de pensar o sagrado e o profano também. Então, se tem o dia de final, tem a cena de um velório que está acontecendo, aquela celebração ali de que a pessoa foi em vida, o último adeus, mas também tem, às vezes, a figura do político que vai se aproveitando da situação naquele cortejo fúnebre, né? A festa de padroeiro que tem a relação do sagrado e o profano, o mundano. Então, o sagrado e o profano também são temas muito importantes na história, né, ali na minha trajetória enquanto historiadora, e isso veio muito forte no livro também. As mudanças e permanências, né? E aí eu comecei a pensar, a traçar esse projeto. Então, eu fui traçando esses ritos e essas celebrações que acontecem no percurso de um ano. Então, são 3 histórias sobre ritos e tradições da cultura interiorana nordestina, na cidade fictícia de Jatobá, em que eu ficcionalizei essas celebrações ou ritos ou hábitos, códigos identitários, por exemplo, a chegada do circo na cidade, né? A chegada do circo no interior. Eu tenho um conto sobre o circo no interior, que é o Circo de Seu Léo. Então, eu fui pegando vários desses ritos e ficcionalizei e chegamos em 13 contos, com o acompanhamento da Vanessa, né? Logo no início, que eu entrei no curso, então eu já fui com aquele projeto muito inicial, o rascunho, e aí coletivamente também com a contribuição, né, essencial da Vanessa, a gente foi acrescentando, tirando, vendo o que conseguia, o que não. Comecei a escrever os contos, enfim, eu falo muito, né? Agora faz outra pergunta aí que Maravilha, mas fugiu da história, né? Isso é maravilhoso. Toda a preparação do texto, né, da Viana tem feito um trabalho de excelência, né, de divulgação. Admiro muito, parabéns. Eu como divulgadora, você é uma pessoa que não me incomoda nesse sentido, porque tem feito um trabalho muito bacana, um trabalho de antecipação, diga-se de maestria, porque eu acho que já tem um ano que Daviana fala dessa obra, né? Fala com tanto amor, com tanto desejo, que tem causado na gente realmente o desejo antecipado de pegar essa obra, de ler, né? Ela compartilhou a capa maravilhosa, linda, né? E quando a gente viu, a gente se alegrou. Então, todo mundo está nesse movimento, na expectativa de ter esse livro em mãos. Hoje eu achei muito engraçado que meu filho falou assim: quando é que esse livro chega, mamãe? Porque olha, eu já estou agoniada, eu quero ler essa história. Então, a capa é maravilhosa, né? Só para as pessoas terem uma ideia, assim, mais ou menos, porque aqui não é nem um terço do que ela é muito linda. Ao vivo e a cor fica mais bonita ainda, né? Então, conta sobre essa capa, que tem muita originalidade aqui, tanto na criação, por ser uma obra artística. Mas fala você sobre ela, que é melhor que eu. Tá. Tem algumas pessoas falando aí, algumas carinhas conhecidas, amigas, rostos amigos. Beijo aí para todo mundo. Não dá para ficar acompanhando aí no texto, mas só mandar aqui um abraço também. Obrigada por assistirem, né, por estarem aí prestigiando. Então, essa capa, né, que por enquanto eu estou me exibindo só com o card, né, o cartão postal, mas já vou estar com o livro físico em mãos. E também estou assim, mas se vocês estão, imagina eu, né? Como é que eu não estou ansiosa assim, por esse livro chegar. Essa capa também tem uma história muito bonita, eu tenho muita alegria de contar e satisfação de ver que as pessoas estão gostando, né, tanto da capa. Eu não tinha dúvidas, assim, quando eu fui vendo o processo, né, porque o artista que fez a capa e as 13 ilustrações, tá, dentro o livro cada conto tem a sua ilustração, foi o artista Ari Smart. E o Ari é uma pessoa que eu conheci desde a adolescência. Ele já pintou um retrato meu, acho que eu tinha 17 anos, talvez, 18. Ele pintou um retrato meu e a gente
morava próximo, ali na cidade, no mesmo interior, mas depois a gente não se viu mais, tá? Os anos passaram, e quando eu estava escrevendo o livro, eu fui pensando na ideia da capa, e eu queria escrever a capa de arte naif, que é um estilo, né, artístico, arte naif, que é originária na França, mas aqui no Brasil fez muito sucesso, porque é esse estilo, mostrando aqui para vocês, é esse estilo que tem muito colorido, que mostra o cotidiano, as cenas, esse povoado, esse cenário assim, bucólico também. Então, eu já imaginava que casaria muito bem para a ideia do meu livro, para minhas histórias, né? E quando eu fui pesquisar na internet, até pedi, abrir caixinha, pedi sugestões de pessoas aí que trabalhassem com arte naif, mas pesquisando nas redes sociais, eu achei o Ari Smart, reencontrei, né, achei o Facebook dele e vi que ele estava trabalhando com arte naif. Nossa, aí eu pensei assim, tipo, caramba, Ari, artista do meu interior, assim, uma história aqui dos livros que é sobre a cultura interiorana, então eu acho que tem tudo a ver, um amigo, assim, né, um colega lá de cedo da infância, então eu acho que tem tudo a ver ser ele. Aí entrei em contato com ele, a gente conversou, marcamos um almoço, e ele adorou o projeto, assim, de prontidão, falou topo, e disse uma coisa, o Ari disse uma coisa muito bonita, porque quando ele viu o projeto, eu mostrei para ele o que era, do que se tratava o livro, as histórias todas, ele disse assim, eu também faço parte dessa mundana gente. E eu fiquei muito emocionada e feliz. E aí a gente seguiu o contato, né? E ele foi produzindo. Eu passei para ele o resumo do que era cada conto, fui explicando como eu pensava as ilustrações e ele foi construindo. Só que o que é interessante, Cibele, é que a gente imagina uma coisa, mas tem o toque do artista. Então, nenhuma obra ela é produzida solitariamente. O ofício, às vezes, de escrita é solitário, porque às vezes é você com você mesmo, com seus medos, com suas inseguranças. Mas até a obra ficar completa, passa pelas mãos e pelo talento e pelo aprimoramento de muita gente. E o Ari foi uma dessas pessoas, porque quando ele escuta as histórias que eu estou contando no livro, mais ou menos do que eu tenho, mas o olhar é dele, a arte é dele, a poesia é dele. É quando ele me devolve, já era outra coisa que eu nem imaginava, nem eu, ele viu ruas em Jatobá que nem eu imaginava, sabe? Pessoas, sujeitos e coloca na cena. Então foi muito prazeroso esse processo. E aí ele pintou em tela, né? Ele é um artista, ele pintou em tela todas as artes. E é isso, assim, tá um trabalho muito primoroso, realmente eu estou muito satisfeita e parabenizo demais o Ari. Conheçam o Ari, conheçam o trabalho desse artista incrível. Parabéns mesmo, ficou muito linda, né? As cores, tudo, o desenho, a forma como ele fez, ficou perfeito. E acredito que tem tudo a ver com a obra. E é interessante que agora, né? Agora você já está partindo para um outro nível, né? Que é o nível de chegar essa obra para os leitores. Então agora você vai ter uma outra participação. Aliás, você já está tendo, né? Porque as pessoas estão todas ansiosas, né? As pessoas que te acompanham, que está chegando a mensagem, você falando sobre o seu livro, nesse processo de divulgação, estão ansiosas para chegar esse livro, né? A Jani já até comentou aqui várias pessoas, né? Tem gente aqui elogiando a professora, nossa, a Lili falando que está ansiosa, a Deb falando que a capa tá linda. Nossa, você é muito querida, Ana. Meu amorzinho. Tem gente chamando de amorzinho. Parabéns por esse projeto incrível. Muito carinho aqui das pessoas que estão e que passaram por aqui, porque nem todo mundo consegue ficar do começo ao fim. Mas não se preocupem, porque a live vai ficar salva, vai ficar compartilhada aqui no perfil também da Ana. Então, vai ter a oportunidade de assistir depois, quem desejar, né? Então, agora você vai partir para esse novo tempo, né? A obra vai estar chegando e você vai ter a participação dos leitores, que nem sempre entendem ou recebem a mensagem do jeito que você passa, né? Do jeito que você vê, né? Você vai ver a visão desse público, né? Você está preparada para isso? Não sei, resposta difícil. Mas eu acho que eu estou mais calma. No começo eu acho que foi mais difícil imaginar, eita, vai ter um livro no mundo aí que vai estar para os olhares, né, dos leitores e para o julgamento também, para o entendimento, para a percepção. Isso me dava muito medo no início.
mas trabalhando em terapia e trabalhando também em diálogo também com outras colegas escritoras, você é uma delas, inclusive, né? Com a minha mentora, Vanessa Pacho também, eu fui acalmando o coração, a minha editora também, a Dani Costa Russo, eu fui acalmando um pouco o coração, de pensar que o máximo que eu podia fazer, eu fiz, né? Eu entreguei um trabalho com estudo, com comprometimento, sempre sem pressa. Eu não fiz esse livro às pressas porque queria entregar, sem desespero. Eu fiz com pesquisa de campo, né? Eu tenho um conto, por exemplo, sobre o Dia de Finados, e eu fui por 2 vezes no dia de finados para esse rito que acontece no interior, né, na minha cidade no interior. Eu fui à tarde como pesquisadora, fui à noite como pessoa também velar os meus mortos, mas eu fui também com esse olhar de quem estava pesquisando para trazer essa emoção para o livro. Então, e assim eu fui fazendo com vários outros contos que pediam esse olhar ali em foco, né? E então, escrita e reescrita, assim, no começo eu escrevi os contos e conto a conto eu fui mandando para leitura crítica, para minha professora, depois voltava o conto, eu mexia de novo, depois o arquivo todo completo, né, o livro, a obra toda, com os 13 contos, enviei novamente, ela fez uma nova leitura crítica, voltou para mim, mexi de novo, para lá e para cá, muitas vezes para melhorar o texto, para arredondar, para trabalhar, lapidar mesmo o texto, né, a escrita. Foi para uma nova leitura crítica, voltou de novo, foi para o edital, foi aprovado, passou quase um ano em preparação com a editora, né, com a editora Dani Costa Russo. Então, nesse processo, nesses meses de preparação, um trabalho também muito primoroso da Dani, o texto voltava para mim, alguns pontos que ainda precisavam de algum ajuste, de algum arredondamento, voltava e eu mexi. Então, assim, pensar na capa, pensar nas ilustrações, esse trabalho cuidadoso. Então, assim, gente, eu fiz o que eu pude, eu estou orgulhosa, eu estou feliz, e eu espero que chegue a leitura de vocês também de uma forma satisfatória, porque agora o que eu posso saber, assim, agora o livro vai ser do mundo, né? Então, também os sentidos que o leitor vai dar para essa obra já não me pertence mais, já está fora do meu controle. O que estava dentro do meu controle eu fiz com muito afinco. É verdade. A Eline está falando aqui que está super ansiosa. Né? Ela também entrou nessa ansiedade, né? Ela chegou no meu post que viu a capa, disse, nossa, que capa linda, eu já quero essa obra. Ela está aqui mais uma vez confirmando, mas ela disse que quer com seu autógrafo, né? Autografado, com certeza, Eline. Também é escritora, o livro vai entrar na pré-venda, acho que próxima semana. Também está animada, né, Eline? Ansiosa também, ela também está nesse mesmo astral, né, de ansiedade pela obra. Mas isso é maravilhoso, causar essa ansiedade para as pessoas. E eu tenho certeza que todos vão gostar muito, assim como eu, né? E, Ana, você quer compartilhar com a gente um pedacinho? Será que pode? Ou então um prólogo? Você quer que eu leia o prólogo? Posso. Cadê? Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui um trecho pequeno. Temos tempo ainda, né, Sibeli? Só para as pessoas sentirem um pouco do que é o estilo dessa escrita. Tá. Eu vou ler um pouquinho, eu vou ler um trecho aqui, alguns parágrafos do conto que se chama Independência ou Morte. Estou olhando aqui porque eu estou na lateral olhando para o notebook. Aprendi a detestar o 7 de setembro ainda criança, nos preparativos escolares para o desfile cívico. A ironia de celebrarmos um país independente esbarrava na obrigação de compor a ala dos uniformizados, pois eu não tinha dinheiro para fantasias elaboradas. Participar da banda marcial, então, nem pensar. A realidade pedia para me contentar com o meu destino. E o destino, traiçoeiro, me reservou algumas experiências que me lembravam a todo tempo do meu contexto de pobreza, como o dia de provar as roupas na casa de Sandra, uma colega da escola que eu julgava rica pela quantidade de bonecas na parede de seu quarto. Quem precisa de tantas bonecas? Barbies de muitos tipos, bebês de variados tamanhos e infindáveis utensílios domésticos rosa e branco. Enquanto olhava bestificada a diversidade tal qual de uma loja,
pensava no meu Godofredo, boneco de pano feito por minha mãe, o meu xodó rasgado de tanto uso. Desaparecido, eu procurei por dias, até vir a confissão. Não prestava mais, joguei fora. Como a senhora jogou fora o Godofredo? Estava todo rasgado. Mas era meu. Eu faço outro. Não quero outro, quero o Godofredo. Pois está no lixão. E foi terminar o almoço. Saí correndo para a usina de resíduos, onde era depositado todo o lixo de Jatobá. Procurei entre os detritos e, já desistindo da busca, o encontrei no meio de restos de comida, embalagens de margarina, sacolas cheias de trambolhos. Ele tinha perdido a dignidade. Não pude trazê-lo comigo destruído daquele jeito. Me despedi aos prantos do meu boneco e voltei com ódio da minha mãe. E aí continua a história. Muito bom. Nossa, já tocou fundo aqui na pessoa. Já tocou. É a narrativa de mãe, né, Sibeli? É muito bacana, então. Então, Ana, ainda estamos na pré-venda até quando? Então, a gente hoje está fazendo, acho que são 3 semanas de pré-venda, a pré-venda dura um mês, acredito que vai até dia 8 ou 9 de maio, então ainda tem mais uns dias aí. E eu aproveito para dizer também que no link da minha bio tá direcionando para o site da editora Penalux, né? Que é a editora do livro. E vocês podem ter acesso, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha escrita, a editora disponibiliza uma amostra grátis do livro. Então, tem um conto disponibilizado, o prólogo, e aí dá para o leitor sentir um pouco de como é a atmosfera do livro, a escrita, e aí tenho certeza que vocês vão se interessar se vocês derem essa oportunidade. E outra coisa também é que comprando 2 unidades na editora, no site, né, fazendo dois livros, pode ser tanto 2 livros de Essa Mudando a Gente ou um outro livro da editora, vocês têm frete grátis. Então, é um ótimo incentivo para já adquirir Essa Mudando a Gente, para dar de presente também, já pensar assim, a escrita, o texto, como é um texto de contos também, uma escrita muito de vocábulos e dessa cultura interiorana, é uma linguagem simples, então acredito que dá para tanto adolescentes ler, até crianças e adultos também, com certeza, porque há muitas histórias que rememoram um pouco esse lugar, né? Já adulto, mas está rememorando alguns lugares ali da infância, da adolescência. Então, é isso. Maravilha. Então, para você que quer receber o livro até mesmo antes da autora, pode ser que aconteça, adquire agora na pré-venda, que vai chegar bem, bem rapidinho para você. Né? E ainda tem essa promoção maravilhosa, que você pode adquirir um para você e um para presentear alguém, né? Com frete gratuito. Isso é tudo bom, né? E dá também, apoia nossa literatura contemporânea, nossa literatura feita por mulheres, né, que é um momento tão maravilhoso que estamos vivendo, né, tantas mulheres escrevendo e publicando. Então, vale muito a pena ter o seu apoio. Isso também é uma forma de apoiar a literatura nacional contemporânea. Sim. Né? E eu faço mais uma chamadinha aqui para as pessoas, né, que adquirirem ou que não adquirirem. Também tem uma forma de você colaborar. Compartilha nos teus stories sobre a pré-venda, né? Faz essa chamada, marca a autora, marca o selo Auroras, para que mais pessoas saibam da existência dessa obra. Né? Eu acho que juntos a gente pode fazer esse movimento girar mais forte, né? Mais evidente. Mas pode falar, Ana, eu te cortei. Não, eu ia falar isso que você falou de compartilhar e tal, e a gente só tem noção da importância que faz, né? E é um gesto bem simples, que não demora nada para quem está aí do outro lado, mas que ajuda muito na divulgação de escritor, escritora independente, né? Então, eu inclusive agradeço, né, já aqui publicamente, as pessoas que têm compartilhado os meus posts, as minhas postagens, porque esse primeiro mês, que é o mês de pré-venda, é um mês muito intenso. Então, às vezes, ela está postando todo dia, mas é porque a gente precisa postar mesmo, divulgar todos os dias. A gente sabe como é a dinâmica de algoritmo nas redes sociais, então nem sempre chega para todo mundo, chega para um percentual pequeno. Então, quanto mais a gente posta,
mais vai chegar em outras pessoas e mais a gente vai estar divulgando a literatura nacional, contemporânea, né, escrita por mulheres. E outra coisa que eu gosto de falar também é que a gente, muitas vezes, a gente sempre questiona, né, que o Brasil é um Brasil que lê pouco, somos um país que lemos pouco e que a gente tem outras ocupações ou entretenimento e a literatura fica ali abaixo, mas eu sempre faço essa provocação, o que é que nós temos feito para mudar isso, né? Porque nós somos a sociedade, nós somos o Brasil. Então, qual é a nossa contribuição? A gente tem lido, a gente tem dado livro de presente, a gente tem incentivado novos autores. Vocês sabem que ser autor no Brasil é um desafio, ser autor independente ainda mais, né? Porque a gente chega desconhecido. Então, por isso que eu levanto essa bandeira que é muito importante também o papel da educação, né, no incentivo à leitura. Eu, enquanto professora, sei bem disso e tento colocar isso na minha prática, incentivando a literatura na escola, o diálogo entre história e literatura. Então, eu acho que é um papel nosso também, de sociedade, né? Se a gente quer mudar alguns hábitos que às vezes não estão tão saudáveis assim e quer estimular mais a criticidade, a leitura, a gente precisa dar um passo para isso. Eu acho que um passo muito importante é incentivar autoras contemporâneas como nós, né, Com Sibeli? certeza, com certeza. Isso é uma forma de incentivo, é uma forma de valorizar, isso é uma forma também de apoiar a nossa literatura, é adquirindo uma obra, é dando a oportunidade de conhecer a escrita de um novo autor, de um autor que você nunca leu. E tenho certeza que não vai se arrepender, porque nós temos aí uma levada muito boa, de muita gente escrevendo bem, de muita gente realmente comprometido com a responsabilidade de levar para o público o melhor texto, né? Um texto editado, reescrito, um texto que a gente investe tempo, investe dinheiro para que fique o melhor possível, para que chegue para o leitor e o leitor tenha o orgulho de dizer: eu li uma escritora ou um escritor brasileiro contemporâneo que não deixa de desejar, né? E, e o hábito também da leitura, né, que às vezes muitas pessoas dizem, né, chegam para mim, eu não tenho muito hábito de ler, mas às vezes também a gente foi ensinado nas escolas, né, desde cedo, a ler autores que estavam muito distantes, muitas vezes, né, a ler apenas os clássicos, e eu amo clássicos, e não estou dizendo que não devemos lê-los, nós devemos porque, sim, os clássicos, eles não morrem, eles continuam através do tempo e continuam dizendo coisas sobre o nosso tempo presente. Mas o que eu digo é que também é muito interessante, às vezes, a gente se permitir ler novas escritas que, inclusive, falam das demandas dos dias de hoje, das demandas do nosso tempo. Então, um livro de contos é um ótimo meio, por exemplo, para quem diz assim, eu lia, mas agora não leio mais, a vida está corrida, porque o livro de contos você pode ler de forma independente, você lê um conto ali antes de dormir. Se todo dia você lê um conto antes de dormir, são 13 contos, por exemplo, no meu livro, né? Em 13 dias você vai terminar um livro. E aí, se você gostar, depois você já vai estar num ritmo muito melhor, maior, vai pegar outro livro. Então, eu acho que o livro de contos é uma ótima porta de entrada para quem quer construir ou voltar ao hábito da leitura. Ou até incentivar também crianças e adolescentes a lerem, porque são contos curtos, nessa dinâmica que a gente vive muito, de muitos afazeres e tal. Então, eu acho que é uma ótima porta de entrada para incentivar a leitura. Com certeza. Maravilha, Ana. E quando você tem ideia de quando é mais ou menos que o livro vai chegar para você? Tenho, mais ou menos. O livro, a pré-venda vai até, eu acho que é 8 ou 9 de maio, acho que é 9 de maio. Começou 9 de abril, então um mês de pré-venda, né? E depois disso, a editora já começa a enviar os livros para quem comprou na pré-venda. E aí, gente, porque a gente, às vezes, algumas pessoas também não sabem direito o que é pré-venda, né? Eu acho que é importante também esclarecer. A pré-venda é esse período em que editoras independentes, como é o caso da editora Penalux, a editora Penalux é uma editora que já tem uma tradição, né, no ramo de editoras independentes, mas que precisa de, principalmente para a publicação de novos autores, né, a gente precisa ter um número mínimo de exemplares para garantir esse custeio de todo
o processo de edição de uma obra, então, de revisão, de gráfica, né? O papel teve um aumento muito grande nos últimos anos, então, tem todo esse processo para custear a confecção dessa obra. E aí, quem adquire na pré-venda contribui com isso, porque você vai comprar o seu exemplar e ele só vai chegar depois, né? A partir de maio ele começa a ser enviado para todo mundo que comprou. Então você está comprando antes, mas você está contribuindo com a garantia de que essa obra vai ser de fato confeccionada, né? E assim seguir adiante. Então é muito importante quem puder comprar na pré-venda, quem já comprou, eu já agradeço. E depois eu também vou estar com os meus livros, né? Remessa de livros vendendo individualmente aqui para quem quiser, enviar pelos correios, ou comprar diretamente comigo, autografado. Todo esse caminho vai ter. Mas nesse primeiro momento, agora, o foco é a pré-venda realmente, porque é a garantia de que a gente vai começar aí dando um pontapé inicial bem bacana para o livro sair. Maravilha, maravilha, Daviana, que alegria. Eu estou muito feliz com essa expectativa, também estou cheia de ansiedade. Né? Eu quero agradecer demais a sua participação. Né? Nós estamos juntas e juntos, né? Nessa ansiedade dessa mudança, gente. E mais uma vez eu faço a chamada para vocês, adquiram a obra na pré-venda, o livro de contos da Daviana, compartilha nos seus stories, compartilha essa live também com seus amigos, aquele amigo que você acha que vai gostar de literatura ou então que já gosta, né? Compartilha com seus amigos e adquire o livro na pré-venda de Ana Daviana, essa mundana gente. Muito obrigada. Obrigada também. E não estou te ouvindo, Não, Cibele. pode falar, estou te ouvindo. Ah, tá. Porque tá com delay ali do notebook. Estou mostrando aqui o livro, mas o card. Mas uma coisa também para dizer é que já temos data aqui para o lançamento em João Pessoa, né? Quem mora em João Pessoa ou estiver por aqui, vai ser no início de junho, dia 8 de junho, no Espaço Cultural Energisa. Você, né, a Cibele maravilhosa, quem vai fazer a mediação, porque eu acho que você também está junto comigo nesse processo, desde o ano passado, quando a gente se conheceu para cá, né, 2020, aliás, acho que 2022 que a gente se conheceu virtualmente e ano passado presencialmente, você tem acompanhado esse processo de perto, tem me auxiliado, inclusive, no processo de divulgação. Então, para mim, não teria outro nome para pensar que não fosse o seu, para fazer a mediação lá e por isso fiz esse convite e já estou bem empolgada. Então vai ter lançamento aqui em João Pessoa, mas depois, gente, a meta é dobrar a meta e fazer lançamento de Essa Mundana Gente, correr aí a Paraíba, o Brasil e até o mundo. Vamos embora que Essa Mundana Gente tem muito chão para correr. Maravilha, maravilha, só alegria. Será uma honra e será lindo, tenho certeza disso. Tenho certeza que vocês também vão adorar essa obra, tá? Gente, muito obrigada a participação de todos e todas. Obrigada, Daviana. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada, Cibele.